Muitos dos templos, monumentos e cidades construídos pelos nossos antigos ancestrais ainda estão ao nosso redor, permitindo-nos admirá-los nos dias atuais. No entanto, admirá-los não nos revela nada sobre como foram construídos. As técnicas de construção e tecnologias utilizadas pelos nossos ancestrais ainda são em grande parte um mistério para nós. Podemos comprovar isso com as maravilhas tecnológicas antigas que você está prestes a ver neste vídeo. Se o objetivo deste vídeo é falar sobre as culturas antigas e suas incríveis conquistas tecnológicas, seria errado não mencionar a antiga cultura inca da América do Sul. Como eles foram capazes de cortar um aqueduto quadrado em uma rocha vulcânica a 1000 metros acima do nível do mar, há 3.500 anos, em Chamiz, no Peru? Pode até ser o trabalho de uma civilização avançada que veio antes dos Incas, mas eles não deixaram vestígios na área para nos ajudar a identificá-los. Mesmo o nome do local, Cumbai Mayo, que significa Rio Fino, não nos dá pistas sobre quem criou a estrutura humana mais antiga de toda a América do Sul. O aqueduto esculpido com precisão canaliza a água do derretimento da neve montanha abaixo até as cidades nos vales secos abaixo. É um trabalho de engenhosidade e nos faz perguntar se as pedras monumentos, supostamente pilares vulcânicos de 18 metros de altura acima do aqueduto, são realmente naturais por origem. Vamos falar agora da Torre da Donzela. Existem muitos contos de fadas e lendas no Azerbaijão sobre a verdadeira origem e natureza da Torre da Donzela em Baku. É uma pena que nenhum deles pareça nos aproximar da verdade por trás da existência do edifício. Baku é uma cidade murada antiga, e a Torre da Donzela é a estrutura mais antiga dentro dela. É tão antiga que ninguém pode afirmar com certeza quando foi construída ou como era chamada pelos seus construtores. A maioria dos palpites educados sugere que é uma construção do século XII, mas há uma diferença significativa entre as pedras que compõem os primeiros 3 andares do edifício e as que compõem o restante. Os 3 níveis inferiores provavelmente têm 2.500 anos de idade, talvez até mais. Isso tornaria a torre mais antiga que o Islã, o que significa que, se for um edifício religioso, é mais provável que tenha sido construído por zoroastristas. Alternativamente, poderia ser um observatório, já que as saliências de pedra que se projetam da torre correlacionam-se com os níveis superior e inferior do ciclo lunar. O nome Torre da Donzela vem de uma lenda sobre a filha de um rei que saltou para a morte do topo da torre para evitar um casamento arranjado. Mas não há evidências históricas que sustentem essa história. Vamos agora para as rochas esculpidas de Rodenov. Existem vários nomes para o nosso próximo local, mas eles são mais comumente chamados de rochas esculpidas de Aberfower, ou também conhecidos como rochas esculpidas de Rotenov ou La Rochère Sculptée. Você encontrará essas rochas na costa da Bretanha, em Saint-Malo, na França. Aberfower viveu no século XIX, mas sofreu um derrame grave aos 30 anos, o que o deixou sem o uso de um lado do corpo e o deixou surdo e mudo. Ele se tornou um eremita e viveu entre as falésias de Rodenov, usando o único lado bom de seu corpo para esculpir formas bizarras nas rochas. Ele começou em 1870 e continuou por mais de 25 anos. Acredita-se que ele também tenha criado uma galeria subterrânea de figuras de madeira, mas elas foram quase totalmente destruídas por um incêndio em 1944. Existem mais de 300 esculturas únicas de pedra no local, muitas das quais se dizem ter sido inspiradas por contos folclóricos de uma família de piratas chamada Rotenoves, em homenagem à qual a área recebeu seu nome. Eles eram pescadores e contrabandistas dos séculos XV e XVI, que se dizia terem uma visão sobre-humana que lhes permitia enxergar o mar a quilômetros de distância. As histórias são fantasiosas, mas as esculturas são fantásticas, especialmente considerando que foram criadas por um homem com um único braço. Vamos agora para algo verdadeiramente impressionante em termos de sofisticação e tamanho: a pedreira de Yangshan, na China. É lá que a maior parte da pedra usada nos grandes monumentos de Nanquim foi extraída. Nem toda a pedra que foi extraída, cortada e moldada aqui, foi transportada para outros lugares. Algumas delas, como a colossal inacabada de aço, ainda estão lá. A história nos conta que a criação do aço foi encomendada pelo imperador Yongli durante o século XV, que desejava usá-lo em um monumento em homenagem a seu pai no mausoléu de Ming Xiaolin.
Os trabalhadores começaram a esculpir a cabeça, a base e o corpo do aço, mas parecem ter desistido, provavelmente impressionados pelo tamanho de sua criação. O corpo tem 9 metros de largura, 4,5 metros de espessura e 45 metros de altura. Não temos ideia de como eles poderiam ter esculpido algo tão enorme, e é impossível que pudessem transportá-lo. Não podemos deixar de nos perguntar o que os convenceu de que tal coisa poderia ser possível em primeiro lugar. Vamos falar agora sobre as abraçadeiras. Descobrir como fabricar e moldar aço foi um avanço tecnológico importante para nossos ancestrais. Mas quando exatamente isso aconteceu? As evidências sugerem que isso ocorreu muito antes do que os livros de história sugerem. Digo isso porque há evidências do uso de abraçadeiras de metal em vários templos e megalitos antigos, em lugares tão distantes quanto o Camboja, Peru e o Egito Antigo, datando de milhares de anos atrás. A evidência arqueológica sugere que pequenas abraçadeiras de metal foram usadas para segurar grandes blocos de pedra juntos, até mesmo em edifícios tão famosos como o Partenon, em Atenas. No entanto, os historiadores tendem a ignorar essa evidência porque não conseguem explicá-la. As marcas deixadas pelas abraçadeiras podem ser claramente vistas em várias pedras adjacentes em construções antigas significativas, como mostram essas imagens. Mas o aço em si desapareceu há muito tempo. A explicação mais provável para o uso dessas abraçadeiras é que nossos antigos ancestrais dominaram a técnica de fabricação de aço muito antes do que se pensava anteriormente. Essas abraçadeiras de metal eram usadas como uma forma eficaz de reforçar as estruturas de pedra, garantindo sua estabilidade e durabilidade ao longo do tempo. Essa descoberta desafia as narrativas históricas estabelecidas, que frequentemente não consideram a possibilidade de tecnologias avançadas em civilizações antigas. As abraçadeiras de metal são evidências concretas de que nossos antepassados possuíam conhecimentos e habilidades tecnológicas surpreendentes, permitindo-lhes construir estruturas monumentais que resistiram ao teste do tempo. Esses exemplos de maravilhas tecnológicas antigas nos fazem questionar a narrativa convencional da história e nos lembram da imensa engenhosidade e habilidade técnica de nossos ancestrais. Eles nos inspiram a explorar mais a fundo as conquistas tecnológicas perdidas e a considerar a possibilidade de que as civilizações antigas possam ter alcançado níveis de desenvolvimento surpreendentes. As abraçadeiras de metal são apenas um exemplo intrigante das habilidades tecnológicas antigas que desafiam nossa compreensão convencional da história. Existem muitas outras maravilhas tecnológicas antigas ao redor do mundo que nos deixam perplexos. Por exemplo, as famosas linhas de Nazca no Peru são gigantescos desenhos geométricos e figuras de animais esculpidos no deserto, visíveis apenas do alto. Essas linhas foram criadas pelos povos pré-incas há mais de 2.000 anos, e ainda hoje não sabemos com certeza como foram feitas e qual era o propósito por trás delas. Outro exemplo fascinante são as pedras de Baalbek, no Líbano. Essas pedras gigantescas, algumas das quais pesam mais de 1.000 toneladas, foram utilizadas na construção do Templo de Júpiter pelos romanos há cerca de 2.000 anos. Ainda hoje, não temos uma explicação clara de como os antigos romanos conseguiram mover e colocar essas pedras enormes com tanta precisão. Além disso, existem construções antigas como as pirâmides do Egito, as construções megalíticas de Stonehenge, na Inglaterra, e as ruínas de Machu Picchu, no Peru, que desafiam nossa compreensão de como foram construídas sem o uso de tecnologias avançadas. Esses exemplos nos mostram que as civilizações antigas possuíam conhecimentos e habilidades que ainda hoje nos deixam perplexos. Suas realizações tecnológicas são verdadeiros enigmas que nos convidam a explorar mais a fundo a história da humanidade e a questionar nossas suposições sobre o passado. Um exemplo fascinante de engenharia antiga é a antiga cidade de Petra, localizada na Jordânia. Petra é famosa por suas impressionantes fachadas de templos e tumbas esculpidas na rocha. Os nabateus, antigo povo que habitava a região, criaram essas estruturas há mais de 2.000 anos, utilizando técnicas avançadas de escultura em rocha. Como eles conseguiram esculpir essas estruturas complexas com tanta precisão é um mistério que continua intrigando os arqueólogos. Outro exemplo notável é a Grande Muralha da China, uma das maravilhas mais icônicas do mundo.
A Grande Muralha se estende por milhares de quilômetros e foi construída ao longo de séculos por várias dinastias chinesas. A construção maciça da muralha envolveu técnicas avançadas de engenharia, como a utilização de argamassa e a criação de sistemas de defesa complexos. A magnitude e a complexidade dessa estrutura monumental são um testemunho do conhecimento e das habilidades técnicas dos antigos engenheiros chineses. Outro exemplo impressionante são os aquedutos romanos, como o Aqueduto de Segóvia, na Espanha, e o Aqueduto de Pont du Gard, na França. Essas estruturas foram projetadas para transportar água a grandes distâncias, utilizando arcos e técnicas avançadas de engenharia hidráulica. A precisão e a durabilidade desses aquedutos são impressionantes, considerando que foram construídos há mais de 2 milênios. Esses exemplos nos mostram que as civilizações antigas possuíam um conhecimento avançado de engenharia e tecnologia. Eles desenvolveram técnicas e soluções engenhosas para enfrentar desafios de construção e infraestrutura, deixando um legado impressionante que ainda nos fascina até hoje. Espero que essas fascinantes descobertas das maravilhas tecnológicas antigas tenham despertado sua curiosidade e admiração, assim como aconteceu comigo. Essas realizações notáveis nos lembram do incrível potencial humano ao longo da história. Se você ficou impressionado com essas maravilhas tecnológicas antigas e quer continuar explorando os mistérios do passado, convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo fascinante como esse. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam desfrutar dessas descobertas incríveis. Juntos, podemos desvendar os segredos ocultos nas antigas civilizações e apreciar a engenhosidade de nossos ancestrais. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada fascinante.